Olá pessoal, tudo bem? Tema do vídeo de hoje, Mundial de Clubes. Obviamente que amanhã acontece a final Flamengo versus Liverpool. 38 anos depois, os times voltam a se enfrentar. Daquela final famosa que aconteceu em 1981. Mas o meu objetivo não é tratar do jogo em si, tampouco estabelecer algum prognóstico. Acredito que brevemente o time brasileiro com maior chance de conquista desde o Corinthians em 2012, que de fato conquistou, mas de todos os times brasileiros é o que chega melhor, e os europeus, obviamente que o Liverpool é superior a vários times que nesse período competiram, o próprio Chelsea de 2012, mas acho que a menor discrepância entre os times é dessa vez. Mas é o máximo que eu vou fazer de comentário. Já falei sobre o Flamengo, o tamanho que o Flamengo está atingindo aos poucos, e o que eu acredito é que esse Mundial, caso conquiste, só vai fazer aumentar em caso de derrota, não alterem absolutamente nada. Mas o meu objetivo aqui neste vídeo será tratar do Mundial de Clubes enquanto competição ao longo da história, tentando traçar aí um panorama explicativo dessas diversas competições, dessas mudanças, tentando obviamente atacar um pouquinho daquele argumento do torcedor mais fanático que tenta defender aquele que o seu time conquistou como sendo o maior, melhor formato, que aquele que outro time eventualmente tenha conquistado não valha ou valha menos, ou porque o nome era outro, ou enfim. Vamos tentar então traçar essa linha do tempo explicativa dos formatos, modelos e critérios, sobretudo. Coloquei aqui o ano de 1951, o torcedor palmeirense e os torcedores rivais, principalmente corintianos, são paulinos e palmeirenses, de cara já sabem do que eu estou falando. Mas vamos tratar antes disso. De fato, não havia nenhuma competição que chegasse ao patamar de algo próximo de um mundial, nem mesmo um intercontinental. Tampouco havia a Copa dos Campeões da Europa ainda. Houve, em 1948, um Sul-Americano de Campeões. Haveria também, ao longo dos anos 50, outras competições sul-americanas e até mesmo na Europa, tentando chegar aí a um campeão, um representante do continente. Mas o primeiro momento em que há uma competição com este propósito foi em 1951, a afamada Copa Rio. Antes disso, o máximo que nós tivemos sim algumas competições entre clubes de diferentes continentes, mas totalmente amistosas, tiro muito curto e geralmente organizadas por algum clube. Eu já vi alguns vascaínos alegando serem campeões do mundo, não uma, mas duas vezes em competições dessa época. O torneio de Paris, que acontece em 57, o Rivadavia América, já vou explicar um pouquinho aqui, 53, né? O torcedor do Fluminense alega que é campeão mundial, então é apenas o palmeirense que vai encampar essa briga. E as piadas concentraram-se no Palmeiras, o que denota o tamanho do Palmeiras em relação especialmente a Fluminense e Vasco, certo? Por que não é feita piada com o Fluminense nem com o Vasco? Porque o Palmeiras é muito maior do que ambos. Mas vamos lá, 1951 então, a Copa Rio teve alguns nomes diferentes. Não vou perder muito tempo em defender a minha posição de que não foi mundial. Mas eu quero alertar para isso. Primeira competição com o propósito de chegar a um time
vencedora, a chegar a um consenso. Teve uma importância histórica gigantesca que foi um ano após a tragédia de 1950, a derrota da seleção brasileira para o Uruguai no mesmo Maracanã. O público presente na final, no segundo jogo, Palmeiras e Juventus, foi de 100 mil pessoas, portanto um público bastante representativo. Creio que de todas essas competições que eu mencionei, antes, durante e depois, antes de chegar a 1960, foi a única que teve uma repercussão realmente grande. Foi a única que expandiu os horizontes do Rio de Janeiro, no sentido geográfico, mas eu falo que teve alguma representatividade, alguma importância nacional. Houve sim algum envolvimento da CBD, da própria FIFA, mas tem a ver com o que eu falei no vídeo do Edmundo com o melhor do mundo, da necessidade que a FIFA tem em tomar o controle de todas as coisas boas ou lucrativas que aconteçam no futebol. Brevemente, vocês devem já ter visto alguma coisa relacionada aos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, nessa fase moderna, se iniciam lá no final do século XIX e tem competições futebolísticas ao longo das 3 primeiras décadas, 1900, 1910, 1920. O Uruguai, a Celeste Olímpica, é assim chamada por ter vencido as Olimpíadas de 24 e 28. 1930 é o ano que começa a Copa do Mundo. Até ali, de fato, as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, a competição de futebol nos Jogos Olímpicos era a maior e mais importante competição entre seleções do mundo. E havia seleções de todas as partes do mundo. A Inglaterra venceu algumas, o Uruguai, como eu falei, venceu 24 e 28 contra a seleção da Argentina. São as mesmas duas seleções que vão fazer a final da Copa de 30. Hoje, quando a gente fala de Olimpíada, futebol nas Olimpíadas, sempre é visto de uma forma menor. A Argentina não ganha nada há 30 anos, mas ganhou 2 medalhas de ouro, não importa. O Brasil ficou todo esse tempo sem jamais ter vencido as Olimpíadas, mesmo tendo montado times, mesmo tendo se dedicado à Olimpíada e times grandes, com grandes jogadores, não venceu recentemente aqui no Rio de Janeiro. Nada disso parece ter importância de um viés histórico para as seleções. Por quê? Por conta da regra, ora vigente, desde 1996, em que são selecionados para os Jogos Olímpicos jogadores com idade até 23 anos e 3 possíveis que excedem essa idade. Mas essa regrinha, como eu falei, começou em 96. Até lá havia uma regra para as seleções. Apenas que os jogadores que fossem representar as seleções não houvessem ainda disputado uma Copa do Mundo. Em 1988, o Brasil disputa a final da Olimpíada com uma seleção que tinha Tafarel, Dunga, Bebeto e Romário. Tafarel, Dunga, Bebeto e Romário tiveram presença na Copa de 90 e estariam novamente na Copa de 94, finalmente vencendo. O Brasil perdeu os pênaltis para a União Soviética. Esse formato de nunca terem jogado uma Copa do Mundo como única restrição, independente da idade, foi vigente nas últimas 3 décadas. Acredito que me foge agora, honestamente, me foge o ano em que iniciou-se essa regra, mas para vocês terem uma ideia, em 84 a seleção brasileira foi representada pelo time do Internacional. O time inteiro completo do Internacional disputou as Olimpíadas de Longe 4 e o Brasil foi vice-campeão novamente. Então foram 2 vices aqui, mas percebem, era o time do Internacional, não havia nada dessa regrinha dos 23 anos. Lá, um pouco antes, 54, a
seleção húngara, na Copa de 54, é a grande seleção. É uma seleção que fez, especialmente a sua fama, ao início dos anos 50, vencendo a Olimpíada de 52. Um time bárbaro, é o mesmo time que disputou a final de 54. Então, naquele período, eu não lembro exatamente quando foi essa mudança, que só não poderiam ter disputado a Copa do Mundo ainda. A regra era para times amadores. Então, provavelmente, desde 1930, né, no caso, as Olimpíadas que vieram na sequência, 32 e depois 48, 36, né, 48, por conta do período da guerra não houve os Jogos Olímpicos, nem Copa do Mundo. Então, 48, havia essa restrição, precisava que o time fosse, os jogadores não fossem profissionais, fossem amadores, o que beneficiava, de certa forma, os times, as seleções dos países soviéticos. Mas por que eu estou fazendo toda essa introdução? Para mostrar a influência da FIFA em minar aquilo que ela vê como eventual competidor, como alguém que possa prejudicar alguma das suas ambições, e, por outro lado, a necessidade que ela tem de tomar ideias e colocar a sua ideia para fazê-la valer. A bola de ouro e a FIFA, a World Player of the Year. Os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo são os dois melhores exemplos. E vai culminar na história dos mundiais de clubes. Então, 1951 foi a primeira grande tentativa, né? Participaram times campeões nacionais de alguns países. Houve já ali algum problema de alguns representantes não virem, vir outro que não era o campeão. Embora diga-se que no momento do convite estava na liderança, mas enfim, vieram alguns campeões, outros que não eram campeões e acabaram não vindo, por exemplo, representantes do futebol espanhol, Real Madrid, Barcelona, não participaram. Tudo isso estou dizendo para nós temos que valorizar a Copa Rio como esse primeiro grande torneio intercontinental, como a primeira grande tentativa, pelo seu viés histórico, a sua importância, de certa forma resgatar o orgulho nacional ferido na Copa de 50, que tem a ver com a complexo de vira-latas, no qual eu falo um pouquinho no vídeo Rubens Barrichello ou Felipe Massa. Mas a própria sequência da Copa Rio já denota que não podemos tratar como um título mundial. Há uma segunda Copa Rio, já no ano seguinte, 1952, que é vencida pelo Fluminense, que alega serem campeões do mundo também. Era para ter acontecido, salvo engano, em 1953, foi antecipada por questões políticas, influências, e perde-se, desidrata, termo aí que tem sido muito usado na política, desidrata a importância da competição. Para vocês terem uma ideia, quem foi o vice-campeão mundial de 52 foi o Corinthians. Portanto, há aí uma série de erros que vão culminar. Nós vamos falar daqui a pouquinho do Mundial de 2000. Uma série de erros no argumento, critérios dos torcedores, né? Como sempre, a paixão fala mais do que a razão. E em 53 acontece uma terceira Copa Rio, mas já não com esse nome, com um outro propósito, e ainda mais desidratada, porque teve mais participantes nacionais, internacionais. Foi um time da Escócia e paraguaio. Portanto, um mundial com 8 times, sendo um da Escócia, um do Paraguai e 6 do Brasil. Não faz sentido nenhum, né? E aqui o principal problema, os participantes, quem foram os participantes. Mas enfim, em 53 há esse Rivadavia Meyer, nome do dirigente, Meyer, não me foge agora também. Esses que os vascaínos alegam ser mundial. Não faz sentido nenhum. Corinthians, São Paulo, Fluminense. As semifinais, para vocês terem uma ideia,
foram São Paulo, Fluminense, Corinthians e Vasco. Afinal, Vasco e Fluminense, acho, ou Vasco e São Paulo. Então não faz nenhum sentido. Esta aqui é a minha primeira grande tentativa, vai influenciar até mesmo na criação da Copa dos Campeões da Europa, hoje a Champions League. Mas até 1960 não havia nenhuma competição com uma grande sequência, com um critério pré-estabelecido, firmado e acordado. 1960 começa. Foi o ano que criou-se a Libertadores da América. A Champions havia sido criada 4 anos antes, né? O campeão da Champions, não por ser campeão da Champions, mas ele participava de alguns outros torneios com essa alcunha, o campeão europeu, no próprio torneio de Paris. E havia outros, né? Copa Latina, nessa época, então era tudo muitas tentativas, muitos objetivos de fazer isso, dessa necessidade, mas não havia nada certo. Em 1960, então, criação da Libertadores, vem essa Recopa, Comebol, UEFA, torneio, Recopa, o nome não é muito claro ao longo do tempo, mas oficialmente era isso. A Comebol com a UEFA, a FIFA reconhece, desreconhece, reconhece menos, reconhece mais, tira, libera, não chancela, continua tendo os mesmos problemas que havia aqui, que vai haver depois. Mas, por imposição e por força dessas duas federações, estabeleceu-se. Então, ao longo dos anos 60 até 1970, houve todo ano esse enfrentamento das equipes campeãs da Champions e campeão da Libertadores. Ao longo de todo esse tempo, foi disputado em série melhor de 3. Na maioria das vezes, essa melhor de 3 acontecia o primeiro jogo na Europa, os outros 2, às vezes no mesmo estádio, um representante da Libertadores, às vezes num terceiro estádio. Então, melhor de 3, em campo neutro o terceiro, mas algumas vezes, por exemplo, 63, o Santos vence, os 2 jogos na sequência aconteceram no Maracanã, portanto não era um campo neutro, né, se formos pensar. Mas aconteceu enfrentamentos em que o Estudiantes de La Plata vai lá, enfrenta, em 1968, enfrenta o Manchester United em Old Trafford, é derrotado, retorno em La Plata, vence, e o terceiro jogo no Centenário de Montevideo e vence também. A minha opinião quanto a peso, importância e valor competitivo vai se centrar justamente nesse período inicial, dos anos 60. Creio que aqui nós tivemos o mais próximo do europeu dar importância, dar valor, até porque eles já conheciam, especialmente no início, Peñarol 2 vezes, Santos 2 vezes, Peñarol retorna aqui, e alguns times argentinos já eram conhecidos na Europa e respeitados, e portanto esses jogos não me parecem ter sido encarados da mesma maneira que a partir ali já dos anos 70, ainda neste modelo, e sobretudo no modelo da Copa Toyota, vigente ao longo dos anos 80 e anos 90, e até mesmo hoje é encarado pelos europeus. Por mais que se diga agora, por ter a chancelinha da FIFA, por ter o escudo da FIFA, os europeus digam que se importam muito, que vão lá para competir, nós sabemos. Um exemplo simples: quantas e quantas vezes, o Barcelona e o Real Madrid venceram essas competições da FIFA recentemente, nessa última década,
eles comemoraram mais, não é que comemoraram mais a Champions do que o Mundial, eles comemoram mais a Liga Nacional do que o Mundial de Clubes. O La Liga, quando vence, tanto o Barcelona quanto o Real Madrid fazem o seu desfile, tem comemoração nas ruas. O Mundial de Clubes absolutamente nada, ele inclusive interfere no calendário, é preciso postergar outras competições, ou como o Liverpool foi obrigado a fazer ontem, tomou 5-0 na Copa da Liga Inglesa, porque precisou colocar os juvenis, já foi eliminado diretamente. Portanto, o Liverpool certamente poderia ser campeão da Copa da Liga Inglesa nessa temporada, teria totais condições, mas não pôde fazê-lo porque, dada a imposição, então FIFA superior à Federação Inglesa, portanto as sanções que eles teriam caso não participassem do Mundial, caso fizessem o contrário, seria muito maior, então eles preferiram abdicar literalmente da Copa da Liga Inglesa por conta disso. Neste período, então, pessoal, nós tivemos melhor de 3, ida e volta nos campos dos times e eventual desempate, né? A melhor de 3 dessa forma era feita em campo neutro, nem sempre campo neutro, mas várias vezes aconteceu. Minha opinião pessoal, de novo, aqui foi o melhor modelo, tanto competitivamente falando, por dar essa oportunidade de ida e volta, ter um jogo de desempate, melhor de 3. Se num jogo você pode um time inferior superar, como aconteceu muitas vezes em mundiais, em 2 jogos já fica difícil de que um time pior reverta. Em 3 eu acho, minha concepção, impossível que um time ruim, inferior, supere o outro numa série melhor de 3. O Santos era o melhor time do mundo em 1962, 63 e comprovou isso também ao vencer Benfica em ida e volta em 62 e o Milan perdeu o primeiro jogo, mas venceu os 2 seguintes, sem Pelé inclusive. Portanto, era o melhor time do mundo. 68, os Estudiantes era um timaço. Mas aqui começam a haver alguns problemas. A imprensa brasileira tenta exagerar na questão da violência, que os europeus estavam abdicando e pararam de querer disputar por conta disso. Claro que, especialmente os duelos de 68, mas o principal foi de 69, o Estudiantes novamente contra o Milan, foi realmente muito violento, intimidação, brigas, jogadores sangrando, tinha até relatos de objetos que os jogadores utilizavam e tudo mais. Por que eu pus o ano de 70? Então, de 71 até 79 ainda vigora esse sistema, embora já não tenha mais tido o melhor de 3 de uma vez, foi só o melhor de 2 quando houve. Mas é ao longo dos anos 70 que esse modelo se desidrata, perde-se o encanto, acontecendo ao ponto de, em 71, em 73, em 74, em 77 e em 79, quem disputou o Mundial representando a Europa não foi o campeão europeu, nenhuma dessas aqui. Foi o vice-campeão europeu. Em 72, o Ajax, que fora campeão em 71 e seria em 73 da Champions, disputa contra o mesmo Independiente e vence, né? Mas não disputa nem em 71 nem em 73. Portanto, não é aquele argumento de que é medo dos argentinos ou protesto contra os argentinos. É falho porque é o mesmo time que venceu essas competições ali. E uma vez ele foi, na outra ele não quis ir, acabou não indo mais nenhuma vez, abdicou de participar. Em 74 também, o Bayern de Munique não vai o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid e o Corinthians são os 2 times a ostentar esse título mundial sem Libertadores, ok? Torcedores anti-Atlético de Madrid, campeão do mundo
sem ter vencido a Champions League nenhuma vez. Tanto 74 quanto 2014 e 2016, histórias muito próximas, muito perto da vitória e perdeu. Enfim, em 75 e em 78, a competição sequer acontece. 77 e 78, o Liverpool é o vencedor da Champions League. Ele não foi em 77 e em 78 nem houve, por conflito de datas. O mesmo havia sucedido em 75. De todas essas, entre 71 e 79, vocês podem perceber, 72 e 76 foi a grande competição aqui. Cruzeiro e Bayern de Munique. Uma grande competição com um grandíssimo valor, assim como aquelas duas do Santos, como algumas dos argentinos do Peñarol, uma das mais valorosas competições. Bayern de Munique se dedicou, sim, lógico, não é a mesma coisa do que a Champions, mas eles foram competir. Cruzeiro, hoje está aí na segunda divisão, nessa situação horrorosa, mas tem uma história maravilhosa. E esse time, a exemplo daquele time da década de 60, era um timaço, vários jogadores craques presentes na seleção brasileira. Então aqui houve a conclusão de que esse modelo já estava falido, já não teria mais sentido, o europeu mandando o vice-campeão participar e tudo mais. Cria-se, portanto, aí em 1980, o segundo modelo, influenciado aí pela Toyota, que tomou frente a isso como patrocinadora, mas seguia tendo o problema da não chancela, da não comando da FIFA. Porém, esse modelo, talvez aí, creio eu, por envolver um valor financeiro grande, um patrocínio, e decidido que seria apenas um jogo, que este um jogo seria no Japão, talvez prejudicava menos os europeus em termos de calendário e tinha o atrativo financeiro. Esta competição vigora ao longo de toda a década de 80 e toda a década de 90 e acontece ainda nos primeiros 5 anos deste século atual, deste milênio atual, da década iniciada em 2000. Esse modelo, portanto, vai de 1980 a 2004. Porém, eu vou destacar aqui 2000 a 2004, que foi a desidratação, um pouco mais forçada, política influindo aqui para essa desidratação, mas ainda continuava acontecendo. Então, de 80 a 89, nós tivemos, a 99, nós tivemos o campeão da Libertadores versus o campeão da Champions, e nenhuma vez aqui, salvo 93, por aí uma outra questão. Quem enfrenta o São Paulo em 93 foi o Milan e não o Olympique de Marseille, que havia vencido a Champions League daquele ano, mas aí por uma questão política, eles foram se envolveram em questões extra-campo, apostas, resultado, manipulação de resultado, e o Olympique de Marseille foi punido, porque foi descoberto após, não podia se interferir na competição que já havia sido encerrada. Fica o parênteses aí para o pessoal que é contra o Brasileiro de 2005. Meu único comentário sobre o Brasileiro de 2005 é esse. A manipulação de resultados foi descoberta durante o campeonato, portanto, sim, tinha que ser anulados os jogos disputados novamente. O Corinthians acabou vencendo os jogos ali. Em 93, se você pesquisar, o Olympique de Marseille jamais perdeu o título da Champions League, mas ele foi punido a posteriori, como aconteceria com o Juventus em 2006. Não se pode mudar um resultado que já terminou, uma competição que já está encerrada. Não se pode-se tirar de repente o troféu, o título, caçar o título, mas não pode alterar o resultado que já fechou, já está encerrado.
Portanto, a única vez ao longo desse tempo em que o campeão europeu não joga foi por uma questão diferente daquelas anteriores, não foi por não querer participar ou menosprezar nada disso. Nesse tempo, esse modelo fica bastante conhecido, final do ano. Para nós brasileiros, isso começa em 81 com o Flamengo, 83 com o Grêmio. Eram tratados como campeões do mundo. Se você buscar jornais, televisão, o que seja, e na mente dos torcedores era muito claro que era campeonato mundial. O que não havia ainda nos anos 80 era essa obsessão, essa dedicação excessiva, o que aconteceria nos anos 90 de o time ganhar a Libertadores no primeiro semestre, usar o brasileiro como treino, como experimento muitas vezes, contratar jogadores só para ir jogar no Mundial, como o Cruzeiro fez em 97. O Cruzeiro já não tinha aquele time de 76, fez uma coisa ridícula de comprar Deus e o mundo em 97 para ganhar o Mundial e acabou perdendo para o Borussia. Essa obsessão ela só vai acontecer a partir de 92, 93, e aí o mérito e influência da equipe de São Paulo, Tele Santana, que era um time formidável. Se vocês buscarem comentários, especialmente da final de 92, o Stoichkov, o próprio Cruyff, o que ele disse à época, eles estavam assim valorizando, reconheciam o valor do time do São Paulo, encararam como um jogo importantíssimo, não deram a mesma importância que dão para a Champions League, lógico, não podemos chegar nesse ponto, mas eles valorizaram sim, encararam como uma competição relevante, não primordial, não a ponto de abdicar para qualquer coisa. Por exemplo, se coincidisse essa final do Mundial de Clubes com um El Clássico, Real Madrid e Barcelona, faltando 4, 5 rodadas para o final, só os dois ali, quem ganhasse praticamente garantia a La Liga, eu tenho certeza de que eles teriam pedido para o Mundial ser adiado e não a La Liga. Se eles tivessem que fazer uma opção, como foi feito agora com o Liverpool, eles optariam para disputar o espanhol ou El Clássico, caso fosse, né? Tenho certeza absoluta disso, mas eles valorizaram e foram lá competir. E aí começa, depois dessas duas conquistas do São Paulo, que já vinha em 91 com o brasileiro, nessa sequência, e faz uma terceira final seguida da Libertadores, em 94, contra o Vélez. Aí que começa rumo a Tóquio, projeto Tóquio e não sei o que, não sei o que. Em 95, o Corinthians vence a Copa do Brasil e aquele título que tinha uma importância em si foi comemorado, mas o principal mote era garantiu-se a vaga na Libertadores, ano que vem vamos disputar a Libertadores e ir para o Mundial. O próprio Corinthians começa, a partir daqui, a colocar sobre si esse peso que só vai ser tirado das costas lá em 2012. 17 anos aí nessa obsessão que a cada eliminação foi virando mais pesado. E esse peso só fez aumentar quando, em 1999, o Palmeiras vence a Libertadores e vai disputar o Mundial nessa sequência. Esse ano é fundamental para que nós entendamos este imbróglio aqui, que vai culminar na terceira versão do Mundial de Clubes. Neste ano, antes de o Palmeiras ser campeão da Libertadores, mas acredito que já estava com a vaga para a final garantida, senão a final ainda estava durante as semifinais. Eu vou colocar na descrição a data em que, disso que eu vou falar agora, mas creio que tenha sido ou antes da segunda partida da semifinal ou antes da final. Seguramente antes do título, mas me foge agora qual das duas fases que estava a Libertadores. Em 99, a FIFA decide tomar conta do negócio de novo.
decide de uma vez por todas entrar e dizer que é ela que manda e que agora sim é mundial, até então não era legal para quem ganhou, ela tentando menosprezar. Só que aqui, o que valida essas duas competições, o primeiro formato e esse segundo formato, é a opinião pública, é o consenso de que se tratava do mundial, coisa que aqui ainda não havia, por também, de repente, não haver essa necessidade e também por a Champions League / Libertadores ainda não existia. 2000 já havia anotado ali. Então, ao longo de 99, a FIFA decreta que no ano seguinte, em 2000, ela realizaria a primeira World Club Championship. Vejam só, não foi nem chamado de Cup, foi chamado de Championship. Quem vê o troféu do Corinthians vai ter essa inscrição lá. Championship, nota, campeonato, não Cup, Copa, como agora é chamado. Ela decretou, e para isso haveria 2 grupos, A e B, em que estariam 2 grupos de 4, em que estariam representados, vejam só, o vencedor da Copa Toyota, que no caso era o Real Madrid. Então, notem que o Real Madrid participa por ser o atual momento campeão da Toyota em 1998. Temos aí o Manchester como campeão da Champions League, já em 99. Libertadores foi o Vasco. O grande ponto de divergência vai ser aqui. Você tinha ainda os campeões da África como critério, da Ásia, da Oceania e da América Central Norte, né, com CONCACAF. Então, portanto, o que a FIFA estabeleceu aqui, que tem a ver com o início da Copa do Mundo, ela comandando, ela definindo os critérios para os participantes. E um terceiro, que tem a ver com as Copas do Mundo, o representante nacional, o campeão nacional do país sede. E é aí que o Corinthians tem a sua vaga garantida. Breve parênteses, qualquer time que disputa uma Copa do Mundo, o país sede, não disputa eliminatórias, certo? Hoje é o único, até 2002, o atual campeão também não participava das eliminatórias, além do país sede. Hoje somente o país sede. Os campeões têm que participar de eliminatórias a partir de 2002 para 2006. O Corinthians era campeão brasileiro de 98 e seria, ao final daquele ano, novamente campeão de 99, portanto, o critério está fechado. De repente, o Juventude ou o Palmeiras, 98, poderiam participar como campeões da Copa do Brasil. Não, Liga Nacional. O Corinthians venceu tanto em 98 quanto em 99. É o campeão da Liga Nacional que quase vence o Real Madrid em 2016. É o campeão da Liga Nacional que elimina o Atlético Mineiro do Mundial de 2013. Portanto, passa para o Galo, passa para o Atlético Nacional da Colômbia, 2013-2016. Mesmo critério pelo qual o Corinthians participa. Enfim, temos aí a competição, esses eram os critérios, os participantes. Da Ásia acabou não vindo o campeão continental, veio o campeão da Supercopa, que é uma espécie de Recopa, né? Como temos aqui Sul-Americana versus Libertadores. Então eles escolheram esse campeão dessa Recopa, mas dos outros todos, cada um seguindo esses critérios, participantes aí. 2 grupos, o vencedor de cada grupo fazendo a final e os segundos colocados fazendo a decisão do terceiro lugar, não houve semifinal. Do ponto de vista técnico, corintianos, aí eu dou parênteses para vocês,
não há nenhuma diferença do ponto de vista técnico entre a conquista do Corinthians em 2000 e do Palmeiras em 51. Inclusive o fato de terem grupos do Rio de Janeiro e grupos de São Paulo é quase igual. O que vai diferenciar é não apenas o fato da FIFA estar de fato à frente, mas de já terem critérios estabelecidos e a partir dali ser supostamente sequencial. Mas não foi sequencial. Só vai acontecer a partir de 2005. Então, 2000 a 2004 acontece ainda as competições da Toyota, né? Tem aqueles torcedores medíocres, o próprio Vitor Bini, um jornalista que eu considero importante, querendo comparar o fato de nós termos em 2002, entre aspas, campeões mundiais, Boca e Corinthians, a situação do brasileiro de 87, que temos dois campeões brasileiros, o Flamengo e o Sport. Absolutamente ridículo esse argumento por dois motivos. Primeiro, Boca e Corinthians não disputaram a mesma competição em paralelo, Boca não recusou enfrentar o Corinthians, nada disso. O Corinthians é campeão mundial em janeiro, o Boca só vai disputar, né, com tradição lá em dezembro, portanto não houve nenhum conflito nesse sentido. Segundo ponto, no 87 você tem divergências sobre o que era a primeira divisão, o que era a segunda divisão. Aqui você não tinha campeão de módulo amarelo, o Corinthians não estava representando o módulo verde, azul, nem nada. Quem estava aqui não eram times Série B, não era Guarani, não era nada disso. Então, portanto, não há essa divergência. É mais fácil comparar esse aqui a 67, 68, 69, 70 campeões nacionais, o Palmeiras tem 2 títulos nacionais, ou a 79, campeonato estadual do Rio de Janeiro, que o Flamengo também é campeão 2 vezes. Comparar 87 é uma mediocridade e uma sacanagem com a memória histórica. Portanto, de 2000 a 2004 seguiu acontecendo a Toyota Cup e a FIFA não fez edições posteriores, mas tínhamos, e aqui é o que mais dói no coração do palmeirense, é esse ano de 2001. Por quê? Porque já havia o projeto da sequência desse Mundial. O Palmeiras, muitos dizem que abriu mão dessa participação, como eu disse, não, porque tudo aconteceu antes da final, mas digamos o Palmeiras teria aberto a mão da possibilidade de ir vencendo aquela Libertadores, participar já deste primeiro Mundial, mas para poder participar de 2001. Vou colocar no link uma reportagem grande sobre esse Mundial de 2001 falido. E aí, em 2005, a FIFA consegue impor, como impôs a France Football de 2010 a 2015, em que o melhor do mundo é apenas um prêmio, graças à força da France Football e do argumento popular, 2016 volta a haver separação, mas já acabou afetando demais a premiação da bola de ouro, infelizmente, hoje. É o que aconteceu aqui. A FIFA ela conseguiu esse acordo para finalizar com essa competição e a partir de 2005 até agora, até o ano que vem será o último formato desse, seguindo não mais esses mesmos critérios, critérios de participação sim, mas não o formato completamente diferente. Esse formato só aconteceu desta vez e aconteceu também em 51. Mas seguem a participação dos campeões continentais, campeão nacional. A única diferença é que já não há mais esse participante aqui, portanto hoje há 7, aqui houve 8. E em 2020, por quê? Porque é o final desse modelo falido, modelo falho, modelo que é um peso no calendário, que é um peso para tudo, e essa questão de, como se viu, que muitas vezes os campeões da CONCACAF ou africanos acabaram derrotando os campeões sul-americanos, percebeu-se também que muitas finais, Inter de Milão e Mazembe, Bayern e Raja Casablanca, Real Madrid e o time japonês, não me lembro agora se é o Gamba Osaka. Ano passado também o River Plate foi eliminado.
percebeu-se que, além de tudo, o fator técnico foi lá para baixo. O que não tira o mérito de nenhum dos times que venceu entre 2005 e 2019, 2020. Não vai tirar nenhum mérito do ponto de vista histórico, a conquista do São Paulo em 2005, do Inter em 2006, do Corinthians em 2012, uma eventual conquista do Flamengo de 2019 vai ter um peso técnico igual ao que teve aqui. Tecnicamente falando, minha opinião, o melhor modelo é o inicial. E esse próximo modelo, que é o Super Mundial de Clubes, com vários representantes da Conmebol e da UEFA principalmente, me parece que vai ser mais atrativo, porque você vai ter mais times europeus ali, mas me parece que aí sim os times sul-americanos vão ter chance cada vez menor, beirando aí a impossibilidade de vencer. Como eu falei, se em 3 jogos contra o mesmo time, sempre o melhor vai acabar se sobressaindo, eu acredito que dessa forma também. Você bater uma vez um europeu, acontece, é possível. Bater um, outro, um terceiro, eventualmente, acho muito difícil. Portanto, minha opinião, o melhor mundial já feito foi aquele entre 60 e 79, que teve seu ápice em 60 até 69, 70. Mas o valor histórico dessas conquistas, principalmente tratando-se dos clubes brasileiros, acredito que todas estão no mesmo patamar. Ok? Então vamos ver se o Flamengo vai ser campeão mundial pela segunda vez ou não, quem sabe. Valeu, um abraço a todos.